Vamos dar continuidade então à nossa aula, aqui na página 39, tá? Do livro Projeto Araribá Mais, página 39. Começamos na página 38. Só recapitulando, né, para que ninguém fique perdido, aonde nós estamos aí no estudo. Nós estamos falando da evolução do capitalismo, tá? Falamos já do início do capitalismo substituindo o feudalismo, que evoluiu já numa segunda etapa para um capitalismo industrializado no século XIX, né, a Revolução Industrial. Depois da Primeira Guerra Mundial, o capitalismo se tornou muito financeiro, ficou muito dominado pelos bancos, tá? As trocas comerciais ficaram muito pautadas pelos grandes bancos e bolsas de valores, onde passaram as grandes empresas a vender ações. Então é por isso que chamamos o capitalismo atual de capitalismo financeiro. E nessa etapa do capitalismo, né, que é um capitalismo globalizado, algumas cidades se destacam. Não exatamente porque são grandes cidades, né? Quando temos uma cidade de mais de 10 milhões de habitantes, nós chamamos de megacidade. No entanto, para a globalização não é necessário ser tão grande assim para ser importante. Então nem sempre as maiores cidades são as mais importantes, tá? Tóquio e Nova York, Londres, Xangai, Paris, que estão aí citadas, são megacidades. Também tem mais de 10 milhões de habitantes. Tóquio é a maior cidade do mundo, por exemplo, com 37 milhões de habitantes. Mas quando falamos em cidades globais, nós não estamos falando das maiores cidades do mundo especificamente. Ela pode ser uma das maiores cidades do mundo ou não. Por exemplo, Frankfurt tem o tamanho da cidade de Campinas, portanto não é uma das grandes cidades do mundo. E ela tem o Parlamento Europeu, ela tem o Banco Central Europeu, tá? Então Frankfurt acaba sendo um centro financeiro muito importante, tem uma bolsa de valores que é a maior da Europa, em Frankfurt. Então a cidade de Frankfurt, do ponto de vista da globalização, é uma cidade global, mesmo não sendo uma cidade das maiores do mundo, com menos de 1 milhão de habitantes. Então o termo cidade global tem mais a ver com os fluxos globais pelo qual passam por essa cidade, ou seja, uma cidade que recebe muitos turistas, uma cidade que é sede de grandes empresas, onde tem uma grande bolsa de valores, certo? Grandes bancos, escritórios de grandes empresas, cidades que participam ativamente dos grandes fluxos de capitais do mundo, né? E de pessoas também, são as cidades globais. Quanto maior as relações essa cidade possuir, ou seja, quanto mais empresas ela possuir, quanto mais instituições, tipo instituições de pesquisas, universidades que fazem pesquisas com impacto no mundo todo, ou seja, quanto mais instituições, atividades econômicas, bolsas de valores, tudo isso que envolve a globalização atual, mais ela vai ser global. Isso não necessariamente significa que ela seja uma cidade com muitos habitantes ou não, tá? Ok? Então vamos lá. Nova York, Tóquio, Londres, Xangai, Singapura, Frankfurt, Los Angeles, Milão, Madrid, Zurique na Suíça, né? Sydney na Austrália, entre outras tantas cidades, são locais que se destacam no cenário internacional por concentrar uma ampla rede de infraestruturas e serviços, mercado consumidor e mão de obra qualificada, capaz de atrair empresas transnacionais de setores diversos, bem como os fluxos internacionais de capital financeiro da economia global. Exatamente o que eu estava dizendo, pessoal. Cidades globais são cidades com grande capacidade de atrair investimentos, são cidades que são centros de pesquisa, sede de grandes empresas, sede de grandes bolsas de valores, né, que são
são locais onde são vendidas as ações das grandes empresas. Então essas cidades são mais poderosas, né? E isso não necessariamente significa que elas sejam grandes cidades. Entre as cidades brasileiras, São Paulo e Rio de Janeiro se destacam por buscar se manter na competitividade econômica entre as cidades que disputam a liderança no cenário internacional. Sobretudo São Paulo, né, pessoal? A cidade de São Paulo tem bolsa de valores, tem algumas das maiores universidades do Brasil, né? Agora estamos vendo a importância do Instituto Butantan no desenvolvimento de vacinas, né? O Brasil é o único país da América do Sul que produz vacinas. Onde? Em São Paulo, cidade de São Paulo. O segundo lugar que produz vacina no Brasil é o Rio de Janeiro, tá? Rio de Janeiro é uma cidade mais global no sentido do turismo, né? Uma cidade que atrai muitos turistas, uma cidade muito bonita. São Paulo já é uma cidade mais de negócios, onde as grandes empresas que atuam no Brasil geralmente colocam seus escritórios na cidade de São Paulo, né? É a partir de São Paulo que essas grandes empresas organizam seu comércio aqui no Brasil, tá? Então, ao longo das últimas décadas, essas cidades criaram estratégias para atrair os fluxos de capital financeiro, com a implantação de novos bairros comerciais, edifícios inteligentes, modernização das infraestruturas urbanas, como aeroportos, rede de fibra ótica e ampliação de oferta de comércio e serviços. Essas cidades globais elas precisam ter uma excelente infraestrutura aeroportuária, boa internet, né? Por isso que a fibra ótica aqui, porque essas grandes empresas que investem nessas grandes cidades demandam, obviamente, uma comunicação de boa qualidade com outros lugares do mundo, demandam a saída e a entrada de executivos que vêm de outros países ou mesmo executivos responsáveis pelas filiais no Brasil precisam viajar até o país sede para estabelecer comércio, reuniões e tudo mais. A fibra ótica é muito importante no caso, por exemplo, de reuniões virtuais, né? Teleconferências. Isso há muito tempo está ocorrendo entre essas grandes empresas, muito tempo, muito antes da pandemia, que exigiu que as empresas passassem a utilizar cada vez mais de reuniões em videoconferências, pelo Google Meet, por exemplo. Nós a utilizamos aqui para aula, né? Infelizmente a adesão não foi muito boa, mas as grandes empresas estão usando essas ferramentas há muito tempo. Então, essas cidades globais elas precisam se destacar com boa infraestrutura para conseguir ter uma boa comunicação com o resto do mundo, né? Seja tanto pelas telecomunicações, pela internet, telefone, quanto também fisicamente. As pessoas precisam viajar, então aeroportos precisam ter uma boa qualidade aí de serviços nessas grandes cidades, tá? Então, as maiores cidades globais do planeta, as maiores, ou seja, as mais importantes cidades globais do planeta, estão sediadas em países desenvolvidos, tá? Como Nova York, Tóquio, Londres, Paris, Frankfurt, Los Angeles, Milão, Madrid, Zurique, Sydney. Mas algumas cidades, né, já se destacam como cidades globais, não são exatamente de países desenvolvidos, como a cidade de Xangai, São Paulo, Rio de Janeiro, Cidade do México, Buenos Aires, Joanesburgo, na África do Sul, tá? Podemos citar Mumbai, na Índia. São cidades que chamamos de cidades globais beta, tá? Que é de uma segunda categoria, uma segunda divisão, não tão globais quanto a primeira, que é a alfa, tá? Ou mesmo gama, seria uma terceira divisão menos importante. São Paulo seria uma cidade global beta e Rio de Janeiro uma cidade global gama. Alfa é o supra-sumo, tipo Nova York e Tóquio, as duas cidades mais importantes do mundo do ponto de vista da globalização, tá? Seriam as cidades, Londres também muito importante. Quanto maior o fluxo de capitais, de pessoas, de negócios, de sedes de grandes empresas, quanto maior o volume de ações comercializadas nas bolsas de valores sediadas nessas cidades, mais globalizada é essa cidade, tá? E é por isso que nós classificamos em 3 grupos:
alfa, beta e gama, tá? Alfa, o grupo principal, com só grandes cidades e países desenvolvidos. Beta e gama já é misturado cidades de países desenvolvidos e em desenvolvimento. Não tem cidade global de país muito pobre, tá? Cidades globais são ou de países desenvolvidos ou de países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, da China, da Argentina, do México, tá? Da África do Sul. São países de um grupo intermediário, tá? De desenvolvimento. Mas a China não é desenvolvida? Sim, a China é uma potência muito grande, mas a gente fala da China como potência. Temos que lembrar que a China tem uma população de 1,5 bilhão de habitantes, dos quais quase a metade da população vive sob más condições, tá? Então, por isso que a China não é classificada como um país desenvolvido. Porém, duelando com os Estados Unidos como a maior economia do mundo e tão poderoso em termos geopolíticos quanto os Estados Unidos, tá? Beleza? Então é isso, pessoal. Isso aqui são os textos, esses 2 vídeos, né, demonstrando os textos que vocês terão que acompanhar aí comigo, ler, né? Releia aí no livro de vocês antes de partir para as atividades, tá? Eu vou fazer mais um vídeo aqui explicando as atividades. Não preciso explicar para quem não tem acesso à internet, né? Porque obviamente não vai assistir o vídeo. Eu vou explicar a tarefa lá no Google Formulário para vocês, que é baseado na tarefa do livro, né? Essa da páginas 41 e 42 são as páginas que aliás, 40 e 41 são as páginas que eu utilizei como base para a elaboração da tarefa no Google Forms dessa semana. Beleza? É isso aí, pessoal.